Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Eliezer Fagundes. Estamos aqui para trazer mais uma pré-aula da classe dos adultos, aqui na nossa IADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, e temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior. Na coordenação do departamento da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliseu Melchior, que é também o nosso vice-presidente. E nós estamos trabalhando como segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliezer Fagundes. Temos também o pastor Anderson Nunes e pastor Ivaldo Costa. Esta é a nossa coordenação da EBD aqui em Joinville. Nós vamos para a lição número 6. Estamos estudando neste trimestre e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós temos o nosso tema, né? O bom pastor e suas ovelhas. E nosso texto áureo encontra-se em João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática, Jesus é o bom pastor, e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16. Mas eu aconselho a todos os professores para que leiam todo o capítulo de 10 de João, que é onde esta lição está baseada, tá bom? Então, capítulo 10 de João, estamos estudando aí sobre o livro de João e vamos ver sobre esta parábola, né? O bom pastor e suas ovelhas. Nós temos também aqui os objetivos da lição. O primeiro objetivo, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo objetivo, esclarecer o simbolismo do aprisco, enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Terceiro objetivo, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Então nós temos aqui essa lição, né? Jesus como a porta das ovelhas que permite o acesso ao aprisco. O segundo, o aprisco das ovelhas, simbolizando ali um espaço de segurança e proteção. E o terceiro, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica, né, a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que as deixa em risco, baseada aí em João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16. A nossa introdução diz assim, né, nesta lição estudaremos o capítulo 10, destacando a figura de Jesus como bom pastor, que ele, aquele que protege, cuida, orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto do nosso Senhor, é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, também será diferenciado aí as figuras do bom pastor e do mercenário. Primeira coisa que precisamos entender nesta lição é sobre esta parábola, né? O contexto desta parábola. Antes de trazermos as aplicações que o comentarista, pastor Elienay Cabral, traz aqui, as divisões, é preciso entender, né, como que essa parábola está dividida. Então, os personagens desta parábola, esta parábola traz, né, o pastor, que é Jesus, pastor das ovelhas, né? Ela traz um porteiro, entendemos que é o Espírito Santo, que cuida ali, né, daquelas ovelhas enquanto o pastor não está. Traz a figura das ovelhas, que são os crentes, aqueles que estão dentro do aprisco. Traz a figura do aprisco, né, que é o rebanho, o local onde as ovelhas estão seguras. Traz também nessa parábola aqui o estranho, ladrões, salteadores, né, mercenário, que todos esses personagens entendemos que são prefigurados aqui aos que Jesus estava querendo falar dos religiosos, dos doutores da lei, escribas, fariseus.
Então eles estão inseridos aqui nessas salteadores, estranhos, ladrões, né? E temos o lobo, que o lobo é o nosso inimigo das nossas vidas, que tenta arrebatar as ovelhas, que é o diabo. Então, temos também a figura do pai, né, que é Deus. Então, essas são as figuras principais aqui desta parábola. Outra coisa importante, essa parábola remete à atividade pastoril que os judeus exerciam ao longo das gerações. Então, os judeus, por muito tempo, exerciam essa atividade de pastor e ovelhas, andavam nos campos no Oriente com as ovelhas, ali tinha a figura do pastor com seu cajado, né, representando aquele que cuidava das ovelhas. Num determinado momento, à noite principalmente, ele deixava as ovelhas num local onde era cercado por pedras, onde só tinha uma porta, e essa porta ele ficava ali, deitava ali, cuidava para que ninguém entrasse, e as ovelhas ficavam todas juntinhas ali naquele cantinho. Quando no outro dia iam novamente sair pelas campinas, né, todas juntas novamente, o pastor ia guiando, cuidando, controlando. Se uma das ovelhas saísse do aprisco, o pastor procurava deixar todas elas juntinhas. Por quê? Porque todas elas juntas não tem perigo. Elas estão juntas, elas se entrelaçam e o lobo não consegue entrar. Agora, quando uma ovelha sozinha saía do rebanho, ela corria muito mais risco, muito mais perigo, porque uma ovelha sozinha era alvo fácil do lobo, né? O lobo vinha, destruía, porque a ovelha não consegue lutar sozinha com o lobo, a não ser que elas estejam juntas. Aí sim, se elas estão juntas, o lobo não consegue entrar. Mas sozinha ela ficava muito vulnerável. Por isso que o pastor deixava as 99 e ia buscar aquela uma ovelha, né, como o salmista fala, para que todas estivessem juntos. Nós temos também o Salmo 23, que relata também essa história das ovelhas. E aqui o comentarista nos traz aqui em 3 pontos. O primeiro, Jesus, a porta das ovelhas, né? Então, o contexto é essa atividade pastoril em que os judeus, né, exerciam ao longo das gerações. E aqui o primeiro subtópico fala um pouquinho sobre o contexto, trazendo ali do capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Veja só, a lição ela vem na sequência. Na lição anterior, nós vimos os fariseus ali tentando fazer uma cilada para que Jesus caísse, trazendo aquela mulher em adultério para ver o que Jesus iria falar. Logo após, entra no capítulo 9 e eles continuam tentando achar alguma coisa para matar Jesus, para prender Jesus, né? E aí nós vimos ali Jesus, no capítulo 9, fazendo um milagre, e eles não concordando com esse milagre, porque Jesus havia curado num sábado. E aí vamos para o capítulo 10, né? E no capítulo 10, nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria, né? E, no entanto, Jesus utilizou a parábola. E aí Jesus começa a contar esta parábola das ovelhas, do pastor, né? Para caracterizar aqueles religiosos como falso pastores. Então Jesus traz essa parábola, mais uma vez, para fazer com que aqueles religiosos entendessem, né, que ele era a verdade, que ele era o bom pastor, que o mais importante é libertar uma pessoa que está doente, do que seguir um rito doutrinário, do que seguir um rito, né, que estava na lei, que o mais importante era a libertação daquela alma, a cura daquela alma, mas eles não entendiam. E aí Jesus traz esse contexto. Segundo subtópico, a porta das ovelhas, né, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10, de João, destaca-se 2 pontos. O primeiro, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas, e o segundo, ele se refere a si mesmo como a porta. Olha só, Jesus contando a parábola e querendo trazer uma lição ali para
os fariseus, né? Dizendo que ele, Jesus, entrou pela porta das ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Quem é espiritual conhece a voz do seu pastor, que é Jesus. Agora ele estava rebatendo, dizendo que quem entrasse por outro lugar que não fosse a porta era um ladrão, era um salteador, ou seja, as ovelhas não vão reconhecer a sua voz. Em segundo lugar, ele diz: eu sou a porta. Ele se coloca como a porta. Ele está dizendo ali, então, que quem entrar por mim, né? Olha o que diz capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Estava se tratando ali com os religiosos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus, né? Então Jesus se coloca como a porta das ovelhas nesta parábola aqui. E também ele diz, né, nos primeiros versículos, sugere aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, que era o próprio Filho de Deus que estava ali falando, era o próprio Jesus. E assim, ele fala nesta parábola que as ovelhas conhecem a sua voz. Você conhece a voz do Senhor Jesus? Quais são as vozes que você está ouvindo? A voz da razão, a voz, né? Muitas heresias por aí. Feche os seus ouvidos para as heresias e ouça a voz de Jesus, a voz da sua palavra. Amém? Capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta. Vamos para o subtópico 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo ali para os religiosos? É somente por mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Quem quer ver ao Pai é somente por mim. Lembra lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, quando Deus deu ali o tabernáculo para o povo de Israel, só tinha uma porta, né? Não tinha outra porta, é somente uma porta, já simbolizando que para chegar a Deus, para ter acesso ao reino de Deus, para sermos salvos, é somente através de Jesus. Reconhecer Jesus como seu Salvador, aceitar Jesus como seu Salvador e entrar por essa porta. Amém? Você já entrou por essa porta, que é Jesus? Você está dentro do aprisco? Glória a Deus. Vamos ver então o que é o aprisco, né? Tópico número 2 fala o aprisco das ovelhas. Dentro dessa parábola, aqui o subtópico número 1, o comentarista traz o que é uma parábola, né? Uma alegoria, aonde tem uma narrativa, uma história muito familiarizada com a época deles, que é a história, essa narrativa aqui, era uma atividade que eles conheciam muito bem. Então, parábola é isso, Jesus traz uma história muito conhecida para trazer verdades que estão inseridas aí nessas narrativas, né, nessa história. Então, isso é uma parábola. O subtópico número 2 fala do aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta. Como eu falei lá no início, né, trazendo o contexto da parábola, então o aprisco era um local, imagine aí um local onde tem cercado de pedras, né, ou talvez com algum morro, alguma coisa, mas tudo fechado com pedras e só tem um acesso, um local, né? E esse local era a porta e o aprisco era ali, onde as ovelhas ficavam guardadas, protegidas, né? Ficavam ali dentro daquele aprisco. Isso era o aprisco, traz um ensinamento muito importante, né? E o pastor ficava na porta, ninguém entrava ali, né? Ele e o porteiro ficavam ali na porta, cuidando para que só pudessem entrar aqueles que eles conheciam. E aí traz o ensinamento do aprisco, né? Onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, para ser protegidas, ser supervisionadas pelo porteiro, pelo pastor, né? Que se
acomodava junto à estrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Elas estavam seguras quando estavam dentro do aprisco. Portanto, atualmente, essa imagem, né, representa um simbolismo para nós aí da igreja. A igreja é este aprisco. Entramos na porta do aprisco, que é Jesus, e estamos dentro da igreja, né? Temos o pastor, o sumo pastor, que é Jesus, temos o Espírito Santo, temos os nossos líderes, que são os nossos pastores, que estão cuidando através do Espírito Santo, né? Os porteiros também podemos chamar, dirigindo, cuidando, guiando, né? Dando, o sumo pastor deu a sua vida pelas ovelhas ali na cruz do Calvário para proteger. Tem amor maior que esse, né? De entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez por nós. Então, o aprisco é um lugar de proteção, subtópico 3. Né? O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Se for preciso, ele se entrega, né? Como se entregou na cruz do Calvário para morrer por todos. Mas é necessário que nós, né, que somos alvo desse sacrifício, precisamos reconhecer esse sacrifício, né? Permitir que esse sacrifício nos alcance, reconhecer Jesus como nosso Salvador e entrarmos nesse aprisco, né? Fazermos parte desse rebanho, da igreja, né? Fazermos parte da igreja. Amém? Esse é o subtópico 2. Então, o primeiro trabalha aqui a figura da porta. É claro que o professor pode aprofundar mais, trazer mais exemplos, né? E também o segundo tópico sobre o aprisco. O que representa o aprisco, né? Como que o aprisco era naquela época e o que representa hoje, que é a igreja. O terceiro tópico trabalha aqui a distinção entre o bom pastor e o mercenário. E aqui Jesus, nesta parábola, ele traz essa distinção. O bom pastor oferece a sua vida, que é o próprio Jesus, né? Ofereceu a sua vida como sacrifício. Né? O bom pastor, ele faz tudo para agradar, né? Faz tudo para que as suas ovelhas se sintam bem, né? E o mercenário é aquele que rouba, que mata, que destrói, né? E a parábola fala que o mercenário até fugia para que o lobo pudesse entrar. E aqui tem várias aplicações que podemos usar aqui, né? Ilustra o caráter de falsos líderes, que era o que Jesus estava rebatendo naquele momento. O caráter de falsos líderes, falsos mestres, que muitas vezes vendo que aquela pessoa que está cuidando do rebanho, ele é um mercenário, uma pessoa que só está fazendo aquilo por dinheiro, uma pessoa que não está com o seu coração voltado ali, tem facilidade de entrar ali, né, heresias, de entrar tantas coisas para destruir, para afastar, para que muitas vezes igrejas são destruídas, por quê? Porque não há uma vigilância. Agora, quando há um pastor, né, que está ligado ao bom pastor, que tem um estilo de vida que agrada a Deus, santificação, que se preocupa com as suas ovelhas, então há um cuidado para que aquilo que entra, né, que as ovelhas precisam se alimentar, que a palavra de Deus seja uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, né, que não haja heresias, não haja contendas, não haja distorções, mas que seja a palavra vinda diretamente de Deus, né? Então, essa aplicação é feita aqui no tópico número 3, nessa distinção entre o bom pastor e o mercenário. Assim como o bom pastor é Jesus, o mercenário, né, é o diabo, o lobo, né? Podemos também trazer para o nosso contexto. Pastor que está ligado a Cristo como um bom pastor, um bom líder, e aqueles mercenários também que dão um mau exemplo, né? Líderes que deixam as suas ovelhas, né, serem destruídas pelo inimigo. Tá bom? Vamos lá, subtópico número 2, fala sobre o mercenário. Já falamos aqui essa figura do mercenário,
que muitas vezes foge e deixa as ovelhas ao léu, né? Deixa as ovelhas junto com o lobo e o lobo vem para destruir, para matar, para roubar. E o subtópico 3, lobos vorazes versus o bom pastor. Aqui os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. Olha só. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Jesus trazendo aqui para os religiosos da sua época, que não estavam muitas vezes preocupados com as pessoas que estavam ali sendo curadas, com as pessoas que estavam sendo abençoadas, tendo os seus pecados perdoados, não estavam preocupados com eles, estavam preocupados em cumprir o religiosismo, as regras, né? E muitas vezes eles mesmos não cumpriam, mas queriam que os outros cumprissem. Então Jesus traz essa parábola para trazer luz a essas pessoas e serve para nós hoje, né? Que nós possamos também estar atentos, sermos um líder que estejamos ligados ao bom pastor, ouvir a sua voz e trazer aquilo que o rebanho possa se alimentar e viver bem. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Joinville, que temos um pastor que se preocupa com as ovelhas, preocupa sempre em trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, e nós louvamos a Deus pela nossa igreja, que cada vez mais almas estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus, um avivamento, e o nome do Senhor está sendo glorificado, e nós louvamos a Deus pelo nosso pastor Sérgio Melchior, e todos os nossos pastores auxiliares, pastor Eliseu, os pastores setoriais, dirigentes de congregações, homens vocacionados, dirigidos por Deus para fazer a obra nesta geração e neste tempo. Então encerramos, a nossa lição aqui no final do subtópico 3. O comentarista traz, não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Olha só. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Tome cuidado, Esteja sempre atento, que a palavra de Deus seja pregada, com sabedoria, esteja atento às heresias. Estivemos estudando no trimestre anterior, trimestre passado, sobre as heresias. Muitas heresias, muitas vezes com roupagem nova, mas vem se infiltrando no meio das igrejas e causa divisão, estragos. Mas quando temos um pastor que está atento, e as ovelhas conhecem a sua voz, e nós louvamos a Deus e somos instruídos a andar pela palavra de Deus. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir os mandamentos que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, a importância da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma ferramenta poderosa para estarmos sempre balizados na palavra de Deus e não sermos enganados, por heresias, por lobos, não sermos enganados aí por mercenários, mas ficarmos com a palavra de Deus, tá bom? Então essa lição trouxe aí a figura de Jesus, que é a porta das ovelhas, desse aprisco, trouxe a figura do aprisco, que é a igreja, que é o rebanho. E é interessante, e eu encerro com este versículo, no versículo 16, João capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus quis dizer com isso, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui Jesus estava querendo dizer, que não era somente os judeus. Os judeus eram aprisco, os gentios outros, mas ele fez um só.
um aprisco só. A igreja hoje é um aprisco só, né? Estamos todos ligados em Cristo. Então, não somos mais judeus ou gentios, somos um em Cristo. Glória a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe. Querendo Deus, próxima lição, continue acompanhando. Estaremos aqui novamente gravando mais uma lição. Acompanhe todas as lições deste trimestre. Não perca a escola dominical todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Templo Sede e também em uma das nossas congregações. Eu lembro a você também que nós temos o nosso programa da EBD, EBD em Foco, pela rádio 107,5 FM, todas as sextas, a partir das 21 horas da noite. Você é o nosso convidado para sintonizar, divulgue, e ali nós estamos trabalhando a lição, sempre a lição do próximo domingo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.